Gente, nós estamos quase acabando as nossas disciplinas espirituais. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Me dá o livro aí, Alessandro, fazendo favor, pastor Alessandro. Gente, o livro base para essa série de mensagens é esse livro, A Celebração das Disciplinas, do Richard Foster. Eu, se fosse você, comprava e lia esse livro. Amém? São 12 disciplinas espirituais. Diga comigo, 12. Diga mais uma vez. 12. Quer dizer, você pode, escuta aqui, você pode ler um capítulo por mês. Então esse mês agora de março, eu vou começar a estudar as disciplinas espirituais. Eu vou ler no mês de março todinho o capítulo sobre oração. E eu vou me dedicar nesse mês de março todinho à disciplina da oração. Aí você faz no mês de abril, jejum e assim por diante, amém? Então, gente, compra o livro, estuda esse livro, por favor, amém, querido? Amém? Tem esse livro em PDF, no Google, gratuito. Você pode digitar lá, Celebração da Disciplina, e você vai achar o PDF do livro, a primeira edição, gratuita, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre adoração. Diga comigo, adoração. E antes de nós propriamente falarmos sobre práticas de adoração, eu queria, antes de qualquer coisa, definir com você o que é adoração. Porque é um assunto muito falado nos nossos dias, muito. Mas às vezes eu percebo que ele é pouco entendido. Eu acho que uma das razões porque a igreja entende pouco a adoração é porque nós ainda temos uma mentalidade a respeito da adoração muito veterotestamentária. Nós ainda compreendemos muito dos modelos de adoração a partir do Antigo Testamento. E porque nós compreendemos a adoração muito ainda a partir dos modelos do Antigo Testamento, nós não conseguimos entender de maneira perfeita, principalmente à luz do Novo Testamento, o que vem a ser de fato adoração. O que seria a adoração? Então, a adoração é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, é purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Amém? Vamos repetir isso aqui juntos, por favor? Você consegue enxergar aqui? Amém? Quem não consegue, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos lá, todos comigo? Vamos lá. Adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade de Deus. Purificar a imaginação com a beleza de Deus. Abrir o coração ao amor de Deus. Consagrar a vontade ao propósito de Deus. Amém? Olha só, adorar é experimentar a realidade, tocar a vida, é conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade reunida, é irromper na Shekinah de Deus, que é a sua glória, ou a radiância habitando no meio do seu povo, ou melhor ainda, é ser invadido pela glória de Deus. Amém? Seguindo em frente, por favor. Adoração é a resposta humana à iniciativa divina. Diga comigo, adoração é a resposta humana à iniciativa divina. No primeiro livro das Confissões de Agostinho, no primeiro livro, a sua primeira confissão, Agostinho fala algo muito interessante. A primeira confissão chama invocar ou adorar. E aí Agostinho começa dizendo que Deus é digno de ser louvado, que Deus é digno de ser entronizado, que Ele é digno de ser engrandecido. E ele diz assim: e nós, pequenos mortais, nós, homenzinhos, pequenos homens da criação, nós queremos louvar o Senhor.
Nós que evidenciamos a mortalidade dos nossos atos pelas coisas que praticamos. Nós que tornamos claro aos homens pelos atos que praticamos que somos pecadores, nós queremos te louvar. Aí ele diz: mas como é que alguém pode te louvar se não te conhece? Como é que alguém pode glorificar o teu nome sem te conhecer? E aí ele faz a pergunta: Deus, o que vem primeiro? A invocação ou o conhecimento? O que vem primeiro? O conhecimento ou o louvor? E Agostinho conclui então, dizendo que ninguém pode conhecer sem que ouça antes. E ele diz: que eu possa adorá-lo invocando, que eu possa louvá-lo a partir do que te conheço. Ele diz que eu possa ter os meus olhos abertos para te conhecer, a fim de que eu seja aperfeiçoado no louvor por meio das palavras que o pregador me ensina. Olha que coisa interessante. O que Agostinho está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que ninguém pode dar início à adoração. Nenhum ser humano pode iniciar voluntariamente o ato de adorar, porque ninguém pode adorar aquilo que não conhece. Ninguém pode entronizar aquilo que não viu. Portanto, se Deus não se revela a nós para que possamos invocá-lo e invocando-o possamos o adorar, é impossível que a adoração aconteça. A adoração é apenas a resposta humana à iniciativa de Deus. No Gênesis, Deus andava no jardim à procura de Adão e Eva. Na crucificação, Jesus atraiu homens e mulheres para si mesmo. A Escritura está repleta de exemplos dos esforços de Deus para iniciar, restaurar e manter a comunhão com seus filhos. Deus é como o pai do pródigo, que vendo o filho ainda distante, correu para recebê-lo em sua casa. Amém? Por que nós estamos aqui nessa noite reunidos para exaltarmos o nome de Deus? Por que nós estamos reunidos aqui para adorarmos o nome de Deus? Porque um dia Deus se revelou a cada um de nós. Porque um dia as escamas dos nossos olhos foram tiradas. Como aquele pai do filho pródigo que se lançou na corrida em direção ao seu filho, não esperou que ele voltasse, mas se lançou na sua direção. Deus faz isso. Ele se lança em nossa direção, para que nós, tendo então os nossos olhos abertos, possamos invocá-lo, possamos adorá-lo. Amém, gente? Adoração é a nossa resposta às aberturas de amor do coração do Pai. Sua realidade central encontra-se em espírito e em verdade. Ela sente-se dentro de nós somente quando o Espírito de Deus toca o nosso espírito humano. Fórmulas e rituais não produzem adoração e nem faz o seu desuso formal. Podemos usar todas as técnicas e métodos certos. Podemos ter a melhor liturgia possível, mas não temos adorado o Senhor até que o Espírito Santo toque o nosso espírito. Isso é muito forte, gente. Adoração não são regras, não são métodos. Adoração é a resposta que o crente dá à medida que o Espírito fere o seu coração, tornando a ele perceptível a pessoa de Jesus Cristo. À medida que o crente olha para Jesus por meio da ação do Espírito, então ele se volta para o Cordeiro de Deus, para que ele possa adorá-lo. Amém? Vamos ver um exemplo disso aqui, por favor? Vem comigo para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envia estas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
e voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como a voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e em sua boca saía uma espada, de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilhava em todo o seu fulgor. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que é que levou João a cair de joelhos como morto na ilha de Patmos? O que é que levou ele a cair como morto, irmãos? A revelação de Jesus. Quando João teve uma revelação de Jesus, ele caiu aos seus pés como morto. Ele perdeu as suas forças completamente, ele foi ao chão, ele se prostrou. Ele só pôde levantar porque a mão do Senhor o colocou de pé, para que ele pudesse então estar de pé diante da presença de Deus. A verdadeira adoração acontece dessa forma, meu irmão, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós permitimos que a glória de Deus nos invada, quando nós permitimos que a glória de Deus invada o lugar em que estamos e invada o nosso coração, e essa glória então abre os nossos olhos, essa glória destapa os nossos ouvidos, para que a gente possa contemplar o Senhor Jesus. O Espírito de Deus fere o nosso coração, porque não existe outra vontade, outra atitude do Espírito no meio do povo de Deus, senão nos revelar quem é Jesus Cristo. O maior desejo do Espírito Santo aqui nessa noite é nos fazer ver e entender um pouco mais sobre Jesus. Deixa eu te contar assim, uma experiência pessoal que eu tive há alguns dias atrás, no carnaval. Na sexta-feira de carnaval, nós estávamos ministrando em São José dos Campos, na igreja da cidade. E eu fui ter um tempo de oração, dentro do quarto no hotel, enquanto os meninos estavam passando o som. E eu dobrei os meus joelhos para orar, e enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe o Salmo 23 para que eu começasse a orar o Salmo 23. Eu não sei você, eu já li o Salmo 23, meu irmão, pelo menos umas 50 vezes. Você também? Não. Alguns sim, outros até mais do que 50. Mas escuta só, eu tenho até uma mensagem nesse salmo. A minha mensagem é básica. O pastor representa o Senhor Jesus, a ovelha, o povo de Deus. O pastor é todo o suficiente, sabe o caminho, supre a ovelha. A ovelha é totalmente dependente. Precisa do pastor para podar o seu pelo, senão ela morre sufocada. Precisa do pastor para colocar em pé, senão ela morre devorada pelas aves vivas. Precisa do pastor para beber água do ribeiro, porque se as águas não forem paradas, ela morre afogada. Precisa do pastor para defendê-la dos lobos, porque ela não sabe se defender sozinha. A ovelha é totalmente dependente. E existem 3 instâncias que nós dependemos de Deus na nossa vida. Primeiro, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal e quando nós temos um problema com alguém. Gente, eu já tenho um sermão nesse salmo. Eu fui orando o sermão que Deus já tinha me dado, né? Senhor, sou totalmente dependente de Ti. Ó Deus. Aí Jesus falou assim, cala a boca só um pouquinho. Deixa eu te falar um negócio novo. Deixa eu fazer você perceber algo que você ainda não percebeu. Eu falei, tá bom. Não está mais aqui quem fala. E aí, gente, o Senhor me levou a perceber que chega um determinado momento do salmo que as figuras mudam.
Porque o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, Ele guia-me pelas veredas que são justas por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas presta atenção, até esse momento do salmo, Deus aparece como o pastor, e a gente aparece como a ovelha. Só que chega um momento do salmo, que Davi diz: tu preparas para mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Presta atenção, meu irmão, quem prepara a mesa é garçom. Quem prepara a mesa naquela época eram os escravos. E quem sentava à mesa era gente que estava ali para ser servido. Presta atenção, meu irmão, existe uma mudança brusca nas figuras do salmo. Porque até esse momento, nós somos dependentes e Deus é todo suficiente. Mas chega um momento do salmo que Deus se coloca como o nosso servo. E ao se colocar como nosso servo, Ele nos senta na mesa. E querido, Ele senta a gente na mesa, é para honrar a gente. Ele senta a gente na mesa para ungir a nossa cabeça com óleo e fazer o nosso cálice transbordar. Eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus Cristo entrou na casa daquele fariseu para jantar, Jesus Cristo reclamou com ele 3 coisas. A primeira coisa que Jesus reclamou com ele, que o fariseu não tinha dado a ele água para lavar os pés. Segundo, que não havia ungido a sua cabeça. Terceiro, que não havia beijado a sua face. Por quê? Porque essas 3 coisas tem a ver com a honra que você dá a quem você recebe em casa. Jesus não recebeu a honra devida quando foi jantar na casa do fariseu. Mas Davi está dizendo que ele vai se colocar numa posição de serviço para nos honrar, para ungir a nossa cabeça e para transbordar o nosso cálice. Meu irmão, foi isso que Jesus Cristo fez na história. Ele assumiu a posição do servo humilde, a posição do homem humilhado, para que eu e você recebêssemos honra e glória da parte de Deus, para que eu e você recebêssemos unção sobre a nossa cabeça, para que a gente recebesse benevolência de Deus sobre cada um de nós. Eu não sei se você já tinha percebido isso no Salmo, mas eu ainda não tinha percebido. Mas porque eu me aquietei para deixar o Espírito de Deus me revelar um pouco mais sobre Jesus, eu pude perceber algo de Jesus Cristo no Salmo que eu ainda não tinha percebido. E aí, meu irmão, depois disso, você acha que eu orei? Sim ou não? Não, eu não orei, eu só fiquei chorando. Eu só fiz... Por quê? Porque, querido, quando você é impactado pelo Espírito, com uma revelação pessoal de quem é Jesus, você não tem mais nada a falar, meu irmão, você só se prostra e deixa o resto acontecer. Amém, querido? Amém, meu irmão? Talvez a tua grande dificuldade em adorar a Deus é exatamente porque você acha que a adoração é na força do seu braço, que a adoração depende da tua capacidade, do teu conhecimento. Não, meu irmão, a adoração não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. A adoração não é iniciativa humana, a adoração é a resposta humana à iniciativa divina, amém? Deus se revela e a gente adora. Seguindo, por favor. Enquanto Deus não tocar e libertar o nosso espírito, não podemos entrar nesse domínio. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode conduzir à adoração. Mas a adoração é muito mais do que isso. É preciso que o nosso espírito seja inflamado pelo fogo divino. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga para ele: meu irmão, não, fala assim, ousadamente, fala assim: meu irmão, você precisa de fogo de Deus para adorar. Amém, querido? Glória a Deus. Seguindo em frente. Glória a Deus. Então, definida o que é adoração, o que vem a ser adoração? Adoração é um relacionamento com Deus. Adoração é Deus se revelando a nós para que a gente possa responder a Ele.
Adoração é o Espírito Santo ferindo o nosso espírito com a revelação de quem é Jesus, para que a gente possa responder a Ele em paixão. Adoração é quando o nosso coração é incendiado de amor pelo Senhor, para que a gente, cheio de amor por Ele, possa então render a Ele toda a glória que Ele merece. Amém? Quais são as qualidades da verdadeira adoração? Quais são as qualidades que nós podemos encontrar nessa adoração que parte de Deus? Venha comigo para o Evangelho de João, capítulo de número 4. Quem está aqui diz, eu estou aqui. Quem ainda não está aqui diz, eu estou chegando, pastor. Isso, então chega, meu filho. Evangelho de João, capítulo 4. Olha o que o texto diz. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E assim, quando chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que era perto das terras que Jacó havia dado ao seu filho José, havia ali um poço, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, e os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem ele está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Água corrente, água nova. Disse a mulher, o Senhor não tem o que tirar água e o poço é fundo, onde é que pode conseguir essa tal de água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água aí vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui para tirar água. E ele disse, vai, chama o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando ele vier, nos explicará tudo, vai explicar tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias e estou falando com você. Versículo de número 28. E então, deixando o seu canto, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem que tem me dito tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Talvez a conversa mais esclarecedora sobre a adoração no Novo Testamento seja essa conversa de Jesus com a mulher samaritana. E quais são as qualidades de adoração que nós podemos perceber aqui nesse texto? Em primeiro lugar, que a adoração é um estilo de vida. Diga comigo, adoração é um estilo de vida. Presta atenção. A adoração no Antigo Testamento estava ligada a 3 elementos. Primeiro, um local. Porque ninguém podia adorar a Deus fora do templo. É por isso que a mulher pergunta, Jerusalém ou Sicar? Segundo, a adoração estava ligada a um objeto. Porque ninguém podia adorar a Deus sem um objeto. Você precisava ter um objeto nas suas mãos para que pudesse prestar culto a Deus. Ninguém podia chegar no templo e dizer, quero adorar a Deus sem ter nada nas suas mãos. Você precisava ter uma oferta
para que pudesse oferecer a Deus. Terceiro, a adoração estava ligado a uma pessoa, era intermediada por uma pessoa, porque ninguém podia simplesmente por si próprio aproximar-se do altar e oferecer a sua adoração a Deus. Era necessário que a sua adoração fosse intermediada por um sacerdote. Ninguém podia simplesmente chegar e adorar. Estou aqui com o meu cordeiro, e corta o cordeiro e põe no altar. Não, era necessário que um sacerdote estivesse presente para intermediar a adoração. Mas eu não sei se você percebe, mas Jesus, ao afirmar que a adoração agora é em espírito e em verdade, em primeiro lugar, Ele está tirando a adoração, ou está removendo esse obstáculo da adoração de ter um lugar propício. Jesus está dizendo para mim e para você que o Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento agora em que qualquer espaço, em que qualquer lugar, Deus pode ser invocado, Deus pode ser adorado. Deus pode ser adorado dentro da sua sala de aula, meu irmão. Deus pode ser adorado enquanto você está lavando a louça. Presta atenção, querido, escuta isso aqui. Escuta essa frase. Se você conseguir desenvolver um estilo de vida de adoração, em que você consegue perceber a presença de Deus dentro da sua cozinha, vai ser impossível você não perceber a presença de Deus num grande ajuntamento. Mas se você não consegue perceber a presença de Deus nas suas atividades comuns, se você não consegue transformar a sua vida num templo ambulante, se você não consegue transformar as suas atividades cotidianas em um altar para Deus, vai ser muito difícil para você perceber Deus no ambiente coletivo. Mas pessoas que fazem da sua vida um altar a Deus, tende a aproveitar infinitamente melhor o momento em que o povo de Deus se reúne para adorar. Por quê? Porque adorar a Deus é um estilo de vida. Ninguém para adorar a Deus mais precisa de um objeto nas suas mãos, porque o sacrifício que Deus requer hoje do seu povo é o sacrifício da sua própria vida, meu irmão. O que Deus quer receber como expressão de culto hoje, não é o que você pode dar a Ele, é a sua vida como uma oferta a Ele. Deus está mais interessado no meu coração do que naquilo que eu posso fazer para Ele. Você consegue entender isso? Sim? Consegue mesmo? Sim ou não? Porque eu achava que eu entendia isso. Até o dia que a Nívia Soares, lá no culto Cristo Vivo, ou num culto, sei lá, que eu estava, na conferência do Espírito Santo, perdão, virou para mim e falou assim: Vinícius, Deus está mandando eu te dizer que Ele quer o seu coração. Eu fiquei assim, como assim? Aí ela ficou com aquele olho esbugalhado olhando para mim assim, né? Aquela cara dela assim, quando ela está no Balabachais. Deus manda te dizer que Ele quer o seu coração. Gente, essa ficha não entrava na minha cabeça. Porque eu achava que Deus ter o meu coração era dar para Ele coisas. Era eu fazer coisas para Ele. Mas existem muitas pessoas que fazem coisas para Deus, mas o seu coração não pertence a Deus. O culto que Deus espera receber não é o culto que você dá, é o culto que você vive. O culto que Deus espera receber é o culto da sua vida. É a sua vida como uma expressão de culto. E a consequência desse culto na vida é o culto no grande ajuntamento. Mas quem não tem uma vida de culto
não consegue cultuar quando está junto de todo mundo. Pelo contrário, pessoas que não têm uma vida de culto, não têm um estilo de vida de culto, quando chegam no grande ajuntamento, ficam se distraindo com a forma como os irmãos cultuam. O cara fica assim: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o que você deveria ter feito a semana inteira e não fez. A comunidade se reuniu junta para prestar um culto. Mas como é que você vai prestar um culto junto com a comunidade se você não sabe cultuar? Como é que você vai entregar sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, junto com os irmãos, se você não desenvolveu isso na sua vida privada? Meu irmão, presta atenção, se você conseguir encontrar Deus no meio das suas louças, você vai conseguir encontrar Deus no meio do ambiente do culto. Se você conseguir encontrar Deus no seu banho, você vai encontrar Deus em qualquer outro lugar. Se você conseguir encontrar Deus em meio aos seus cadernos, se você conseguir encontrar Deus em meio, à oficina mecânica, as coisas mais improváveis, você vai conseguir encontrar Deus no ambiente de culto. Nós precisamos praticar, gente, a presença de Deus. Praticar essa consciência de que a vida é uma expressão de culto, de que tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, de que meu coração, minha essência, a razão do meu ser, é uma oferta de culto a Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? É uma oferta de sacrifício a Deus, é uma oferta de entrega a Deus, uma oferta para Ele. A minha vida é o incenso que Ele espera receber. O Paulo diz em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas eu já disse para você que isso aqui nada mais é do que uma forma do Paulo dizer que toda a sua vida é uma expressão de culto. Por quê? Porque não existe nenhuma atitude, nenhuma ação que o ser humano possa desempenhar na sua vida que não seja por intermédio do corpo. Se tudo que você faz é por intermédio do corpo, e você tem que apresentar o corpo como sacrifício, o Paulo está dizendo que tudo que é intermediado por meio do corpo tem que ser uma expressão de culto a Deus. Tem que ser uma expressão de culto a Deus. Tem que ser algo para a glória de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Segundo, uma segunda qualidade da verdadeira adoração. Primeira é que ela é um estilo de vida. Segundo, que a verdadeira adoração é marcada por arrependimento, por confissão de pecados. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Gente, são inúmeros os textos, inúmeros, do Gênesis ao Apocalipse, que mostram que quando os homens contemplam a glória de Deus, a primeira atitude dos homens é arrependimento. Talvez o mais conhecido deles seja Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, as horas do seu manto enchiam o templo. Os querubins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles rodeavam o trono de Deus, dizendo: Ele é santo, 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 Ele é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da glória dele. O texto diz que a base do limiar se moveu com a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça, e então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quando Gideão viu o anjo do Senhor, que é a pessoa de Cristo revelada no Antigo Testamento, ele caiu dizendo: eu vou morrer, porque adorar a Deus implica em arrependimento. A mulher perguntou para Jesus: como é a forma certa de adorar? Jesus respondeu para ela, mas ao mesmo tempo que ele responde a ela, declarando a ela a forma certa de adorar, ele chama ela para o arrependimento. Ele diz: vai e chama o seu marido. E ela diz: não tenho marido. Ela reconhece a sua debilidade, ela reconhece a sua carência, sua insuficiência, sua vida de pecado.
e a sua incapacidade de resolver aquele conflito, exatamente porque ela é ignorante a respeito da forma certa de adorar a Deus. Adorar envolve arrepender-se, prostrar-se diante de Deus com o rosto no chão. Escuta aqui, todas as palavras, escuta, todas as palavras do Novo Testamento que são usadas para falar sobre adoração implicam em atitudes. Todas. Nenhuma palavra que é usada no Novo Testamento no grego para se referir à adoração dá a você o direito de você ficar parado, quieto no momento de adorar. Nenhuma. Todas implicam em atitude. E uma delas, que é a palavra proskuneo, que é a palavra mais usada para adoração, significa aproximar-se para beijar a mão, prostrar-se em reverência. Presta atenção, querido, ninguém pode adorar distante. Ninguém. Para adorar a Deus é necessário se aproximar dele. Mas eu não sei se você percebe isso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente enxerga o quão pecador a gente é. Sim ou não? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente enxerga o tanto que a gente precisa de mudar. E porque nós reconhecemos que precisamos de mudar, nós nos prostramos diante dele, confessando a ele os nossos pecados. Quando você diz, Senhor, eu confesso que eu pequei, isso é adoração, meu irmão. Quando você se prostra diante de Deus para dizer, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu pequei, lava-me com o teu sangue. Isso é um ato de adoração. Amém, querido? E por último, adoração é um estilo de vida. Adoração é uma vida de arrependimento, de perceber-se, de olhar para dentro de si, diante da glória de Deus, da luz de Deus que está brilhando, expondo as suas trevas e se arrepender. E por último, adoração é uma vida de mudança de atitude. Adoração é uma vida de constante mudança. O texto diz em João 4:28, o texto que nós lemos, que a mulher, depois que foi impactada pela revelação de Jesus, depois que ela teve um encontro com a glória do Filho de Deus, que ela foi confrontada em arrependimento, o texto diz que ela voltou para a sua cidade. Essa mulher passou uma vida toda correndo da cidade por causa da vida de pecado que ela havia vivido, mas agora ela corre para a cidade, ela corre na direção das pessoas, para expor o seu coração e o conhecimento que ela acabou de ter a respeito de Jesus Cristo. Escuta aqui, meu irmão, é impossível adorar a Deus e permanecer da mesma forma, porque quem contempla a glória de Deus é transformado de glória em glória na medida do caráter do Senhor. Quanto mais tempo você se expor em adoração, mais a sua vida tem que ser transformada. Quanto mais tempo você gastar com Deus, mais a glória de Deus tem que ser percebida nas suas atitudes. Uma pessoa que diz que adora, mas continua expressando os mesmos comportamentos, tem alguma coisa errada. O texto diz que quando Moisés contemplou a glória de Deus, a face dele foi transformada. O rosto dele brilhava mais que o sol. Mas o apóstolo Paulo diz que a glória que nós recebemos não é como a glória que Moisés recebeu, porque aquela glória, ela se esvaía. Por isso Moisés cobria o rosto. Paulo diz, nós porém com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. E somos por essa glória transformados de glória em glória, à medida da estatura do caráter de Cristo. A adoração muda a gente. Eu lembro que naquela época que começou a se falar muito sobre resgate da adoração, né? Cirilo, David, uma das frases que o pessoal falava muito, e eu achava assim, impactante era, não adianta nada você cair aqui e levantar da mesma forma.
Se você realmente teve um encontro com a glória de Deus, você vai cair nesse chão e vai levantar completamente diferente. Você vai se prostrar aqui para levantar completamente diferente. Amém, meus irmãos? É necessário mudança. A adoração verdadeira, ela acontece por causa de Deus, e ela é marcada por uma vida, por um estilo de vida, de gente que se arrepende e gente que muda. Muda, diga, muda. Glória a Deus. Seguindo em frente, por favor. Quais são alguns passos que nós podemos, então, utilizar para praticarmos a verdadeira adoração? Algumas atitudes que nós podemos ter na nossa vida para tornar esse estilo de vida de adoração possível. Primeiro, a prática da presença de Deus. Diga comigo, a prática da presença de Deus. Escuta aqui. Quando é que Jesus está com você? Jesus disse: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem desfrutado dessa presença constante? Você constantemente tem percebido essa presença? Porque se Jesus está conosco constantemente, seria a maior perda de tempo não perceber a sua presença. Sim ou não? Poxa, eu estou constantemente com aquele que faz, pode e é tudo, mas eu gasto mais o meu dia percebendo os meus problemas do que percebendo a sua presença. Eu tenho mais consciência das minhas lutas do que da presença daquele que transforma todas as lutas. Gente, escuta só, nós não praticamos a presença de Jesus. Vou dar um exemplo com você que aconteceu comigo essa semana. Fui cortar o cabelo, quarta-feira. E aí eu cheguei no salão e tinha um cara cortando o cabelo. Aí eu falei com o cara que corta meu cabelo, falei assim: irmão, eu vou ali deixar uma trouxa de roupa para lavar e eu já volto, guarda o meu lugar. Ele falou: beleza. Fui lá, deixei a trouxa de roupa e voltei. Quando eu voltei, tinha um cara sentado. Ele guardou o meu lugar, sim ou não? Não. Aí eu já fiquei irritado. Aí eu sentei e já pedi para ele guardar o meu lugar. Aí já comecei a ficar, né? Que na hora que ele acabou de cortar o cabelo do cara que estava na cadeira, ele falou: seu fulano. E me deixou lá sentado esperando. Eu já fiquei com raiva. Era a minha vez. Para piorar, enquanto eu estava lá com raiva, meu telefone tocou. E era alguém querendo falar comigo. Não, escuta. Não, escuta. Presta atenção. Era alguém querendo falar comigo. Escuta. Deixa eu terminar antes de você rir da minha cara. Né? Porque tem gente que me liga, ela não quer falar comigo. Tem gente que me liga porque ela quer uma oração. Essa pessoa queria falar comigo. Ela queria conversar comigo. E eu não estava a fim de conversar. Porque eu estava irritado porque o cabeleireiro tinha passado alguém na minha frente. E era uma senhora, sei lá de quantos anos. E ela queria conversar comigo. E aí, eu atendi o telefone daquele jeito, né? Alô? Era o pastor Vinícius? É! O que é que você quer? Estou brincando. Falei assim: pastor, eu preciso muito de falar com o senhor. Falei: irmã, olha só. Eu quero cortar o meu cabelo. Eu quero voltar para minha casa. Para terminar a mensagem da Lagoinha Mineirão.
Dá para ser depois, irmã? Eu pensei comigo. Mas aí eu, respondi, claro, irmã, estou à sua disposição. Falso, mentira, estava nada, eu não queria era falar com ela. Mas naquele momento que eu abri a minha boca para ser falso, para falar com ela que eu queria atender ela, quando na verdade eu não queria, o Espírito Santo falou comigo, pratica a presença de Jesus. Porque essa mulher tem algo de Deus para falar com você. Acorda. Pratica a presença de Jesus. Você está muito preocupado com o cara que passou na sua frente e não está percebendo a realidade espiritual que está acontecendo aqui agora. E aquela mulher começou a falar, pastor, faz tanto tempo que eu frequento o seu culto, eu queria falar com o senhor. E ela começou a falar, irmão. E à medida que aquela mulher foi falando, era como se o próprio Jesus estivesse dizendo as coisas que aquela mulher estava falando para mim. Eu fui recebendo aquilo, e eu fui me enchendo, mas não me enchendo de orgulho, eu fui me enchendo do Espírito Santo, à medida que aquela mulher ia falando, porque eu comecei a receber as palavras dela, não como se fossem apenas palavras dela, mas como se fossem as palavras do próprio Jesus falando comigo. E quando eu desliguei o telefone, irmão, eu já nem queria saber de rapar a cabeça, eu queria entrar no balabaxá. Vamos lá. Mas olha só, porque nós não praticamos a presença de Jesus. Nós às vezes não percebemos Jesus em coisas simples. Nós não percebemos as dádivas de Jesus nas pequenas coisas. A gente anda muito distraído e a gente esquece que Jesus está mostrando a sua benevolência, o seu cuidado, está nos dando direções em coisas simples, em pequenas coisas. Se você quer adorar a Deus, meu irmão, você precisa praticar a presença de Jesus na sua vida. Amém? Segundo, você precisa procurar experiências diferentes na adoração. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa participar de um seminário com David Keelan, outro com Cirilo, outro com Ana Paula Valadão e outro com Cristo Vivo. Sim ou não? Amém, irmão? Não é isso? Não, não é isso. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você precisa aprender a adorar a Deus no privado. Você precisa aprender a adorar a Deus no coletivo. Você precisa propositalmente lá na sua célula, escuta aqui, propositalmente, você precisa pegar um dia da sua célula e separar aquele dia só para vocês adorarem a Deus juntos. Elaborar formas diferentes de você exercitar a presença de Jesus na sua vida em adoração. Amém? Amém, querido? Adorar a Deus com música. Adorar a Deus com dança. Ah não, pastor, dança não. Dança é só para as irmãs da Isa. Dança é só para as irmãs do balé da igreja. Não, querido. Você precisa aprender a dançar na presença de Deus, meu irmão. Eu vou repetir isso aqui. Você precisa aprender a dançar na presença de Deus. A gente precisa aprender a dançar com Ele. O salmista diz que ele canta, escuta, ele canta e dança à nossa volta, dança sobre nós alegres cantos de livramento. C.S. Lewis dizia que o relacionamento da Trindade, essa relação intratrinitária, em que o Pai é encontrado no Filho, o Filho é encontrado no Espírito, a pericorese, como chamou João Damasceno, é como uma dança eterna, em que as pessoas da Trindade dançam uma em volta da outra. Meu irmão, Deus está te chamando para dançar com Ele, querido. Está chamando você para intimidade com Ele. Amém, querido? Procure experiências diferentes na adoração. Terceiro, prepare-se para a adoração comunitária. O que é isso? Quantos de vocês já perceberam que normalmente a nossa tendência é entrar no culto depois da segunda ou terceira música? Quem já percebeu isso aqui? Ninguém nunca percebeu? Presta atenção.
Porque normalmente nas primeiras músicas, a gente ainda está respirando o cansaço do trabalho, concentrando a nossa mente no que a gente está fazendo, a gente está se ajustando para entrar no culto. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Estou falando alguma coisa muito... Gente, eu vejo isso claramente. Começa às vezes o culto, aqui nem tanto, mas lá na sede, no culto Cristo Vivo, as duas primeiras músicas parece que é para o povo se achar. O povo se achar no culto. Porque a gente está cantando a primeira música, tem gente conversando, tem gente entrando, tem gente saindo, tem gente pedindo licença, olha licencinha aí. Cara, até o povo parar, para tipo assim, ou o culto começou. Presta atenção, meu irmão, não é à toa que eu faço essas coisas, quando eu falo assim, ô gente, alô, vamos acordar, o culto já começou. Diga para o seu irmão, meu irmão, o culto já começou. É porque eu vejo que a galera está assim, ó. Sabe por que isso acontece? Porque nós não nos preparamos para esse momento. Porque a gente às vezes vem correndo do trabalho, sem tomar banho, tudo suado, pregado, cansado, exausto. E aí chega aqui, e tipo assim, você está ainda naquele turbilhão do seu dia. Você nem se preocupou em parar e falar assim, Deus, prepara o meu coração para esse momento. Gente, tem um texto no livro de Lucas, maravilhoso. Até tentei achar uma figura para colocar aqui para ilustrar isso, mas as figuras que eu achei não estavam muito legais. A resolução não estava boa. Mas é aquela figura da mulher que lava os pés de Jesus. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Tem até uma música do Davi Silva, que fala, Senhor Jesus, eu quero beijar os teus pés. Amado Jesus, eu quero beijar os teus pés. Como aquela mulher que não se importou. Com seus cabelos, as suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar os teus pés. Agora, irmão, será que essa mulher teve que se preparar para esse momento, sim ou não? Meu irmão, ela teve que se preparar demais, sabe por quê? Primeiro, ela foi fazer isso na casa de um fariseu. E quando ela começou a fazer isso, todo mundo censurou ela, até os discípulos. Talvez a mesma história similar contada, apenas de uma forma um pouco diferente, conta que essa mulher pegou um vaso cheio de mirra e quebrou para ungir os pés do mestre e lavá-lo e embalsamar ele para a sua morte, preparar, ungir ele para a sua morte. Os discípulos de Jesus disseram, que absurdo, Tomé falou, que absurdo, Judas falou, que absurdo, esse dinheiro poderia ser vendido e dado aos pobres. Para que aquela mulher não interrompesse o que ela estava decidida a fazer naquela noite, ela teve que se preparar para aquele momento, inclusive financeiramente, porque o vaso de nardo puro custava 1 ano de trabalho. Você precisa se preparar para esse momento, meu irmão. Eu já disse isso aqui, o lugar de encontrar Deus mudou, mas a forma de encontrar Deus não mudou, querido. O salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo templo? Deus não é mais encontrado no templo, amém? Porque agora todo lugar é templo de Deus. Mas a forma como Deus espera ser encontrado não mudou. Ele espera ser encontrado por gente que tem mãos limpas e um coração puro.
gente que não entrega a alma para a vaidade e que não jura enganosamente. Cara, a gente tinha que chegar aqui no culto, cumprimentar os irmãos. Ei, irmão, beleza? Glória a Deus. E 5 minutos antes do culto começar, a gente tinha que ir para o nosso cantinho, sentar e ficar quietinho. Deus, prepara o meu coração, Senhor, para essa noite. Eu lembro que na época dos mover louco, do Cirilo, do David Keelan, eu lembro que nessa época, cara, você chegava na igreja e o povo já estava todo mundo orando. Não precisava começar o louvor para o povo começar a adorar. Quando o louvor começava, o povo já estava adorando, fazia ó. Amém, queridos? Quarto, renda-se à vontade de Deus na adoração. O que isso significa? É que você não deve adorar a Deus como você quer, mas como Ele espera ser adorado. Uma das grandes desculpas que as pessoas usam para não se envolverem na adoração é a desculpa do temperamento. A pessoa diz assim: mas eu sou tão tímido, e eu adoro a Deus do meu jeito. Mas quem disse que Deus quer que você adora do seu jeito? Deus quer que você adora do jeito dele. Eu sou muito tímido. Tá, mas e se Deus quer que você pula hoje? E se Deus quer que você corre hoje? Se Deus quer que você grita hoje? E aí? Deus, respeita a minha individualidade, por favor, né? É assim que a gente faz? Sim ou não? Quando Deus mandou os filhos de Israel darem 7 voltas e gritar em volta da muralha, Deus falou para Josué assim: Josué, agora aqueles que são mais tímidos, os que são mais quietos, esses não precisam gritar, porque eles vão ficar todo envergonhados, tudo tímido. Então assim, pede só para os que são mais expansivos, né? O pessoal que é mais sanguíneo, dá um brado de vitória. Foi isso, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. Diga ao povo que grite. Diga ao povo que abra a boca e berre em exultação ao nome do Senhor, e as muralhas cairão. Nós precisamos nos render ao que Deus quer em adoração. Amém? Também não é ao que o ministro de louvor quer, é ao que Deus quer. Amém, meu irmão? Né? Fica mais confortável para os irmãos, né? Não é o que o pastor quer, é o que Deus quer. Agora, gente, escuta isso aqui. Se a gente se rende, já vou encerrar. Se a gente se rende a Deus em adoração, quem é que se torna o líder da nossa adoração? Deus. Se a gente se rende em adoração, o próprio Jesus se torna o líder da adoração. Agora, meu irmão, imagina o sumo sacerdote Jesus Cristo conduzindo os filhos de Deus à adoração que agrada a Deus. Vocês estão comigo aqui? Meu irmão, se Jesus é o líder da nossa adoração, Ele vai nos levar para os lugares da cura. Se Jesus é o nosso líder na adoração, Ele vai nos levar para o lugar dos milagres. Se Jesus é o nosso líder na adoração, Ele vai nos levar para os lugares onde os dons se manifestam. Vocês não estão comigo aqui, gente? Vocês estão cansados? Vocês estão com sono? Vocês estão com o quê? Hein, meu irmão? Desperta! Presta atenção, querido. Se Jesus é o seu líder na adoração, Ele vai te levar para onde a cura está, meu filho. Se Jesus é o seu líder na adoração, Ele vai te levar para o lugar dos milagres.
Ele vai te levar para o lugar da manifestação dos dons. Gente, você consegue imaginar isso? O sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, conduzindo o povo dele em adoração. Que loucura! E ele faz isso por intermédio do ministro de louvor, mas ele também faz isso de outras formas. Gente, nós precisamos nos render mais. Às vezes eu estou lá no culto Cristo Vive, assim, eu fico assim, Deus, eu só sei ir até aqui. Eu só aprendi desse jeito. Eu não sei o que fazer mais. Eu falo, Senhor, eu não sei o que faz. Não sei mais. Deus, eu quero aquilo lá, mas eu não sei como chegar lá. Porque tudo que eu sei fazer é isso aqui. Aí, meu irmão, é nessa hora que o Filho de Deus fala assim, então sai fora, que daqui para frente eu assumo. Porque Ele sabe nos levar a esse lugar. Amém? E por último, número 5, absorva com gratidão as distrações. Eu já disse para vocês que uma das grandes dificuldades que eu tinha na minha vida era ver o povo dormindo no culto. Nossa, irmão, queria me matar de raiva, era eu olhar para a pessoa e ela está assim, ó. Nossa, velho. Eu falava assim, Deus, eu não estou acreditando que eu orei, jejuei. Preparei essa palavra por horas para ver esse camarada dormindo na minha frente. Eu não estou acreditando. Até o dia que o Espírito Santo falou comigo. Você já parou para pensar que essas pessoas podem ter problemas seríssimos com insônia? E que o único lugar que elas podem encontrar paz para verdadeiramente descansar é na minha presença, no ambiente do culto? Irmão, depois desse dia eu sosseguei. Foi assim, ó. O Espírito Santo fez assim comigo. Stop! Aí eu, né? Fiquei mansinho. Preste atenção, meu irmão. Por que absorver as distrações com gratidão? Porque, às vezes, você está no ambiente do culto querendo adorar, e tem uma criança fazendo barulho. Aí você fica assim, estrangular esse menino. Não, em vez de você querer estrangular o menino, agradece a Deus pela saúde dele. Fala, Deus, obrigado que esse menino está cheio da saúde. Olha aí que maravilha, que menino saudável. Porque se esse menino tivesse doente, ele estava sentado. Vê o povo dormindo. Fala, Deus, obrigado, porque esse povo está encontrando descanso na sua presença. Esse povo está encontrando paz na sua presença. Porque se esse culto fosse uma opressão, não tinha ninguém dormindo aqui. Se esse pregador tivesse oprimido, ninguém estava dormindo, né? E esse sermão deve ser tão bom, que além de surtir o efeito, ele ainda põe os irmãos para descansar no Senhor. Aleluia. Que sermão maravilhoso, né? Gente, nós precisamos aprender a absorver as distrações com gratidão. Na hora que eu parei de reclamar do cabeleireiro que tinha passado a pessoa na minha frente, eu pude ouvir Jesus Cristo falando comigo através de uma senhora. Ela nem precisou dizer, assim diz o Senhor. Na hora que eu parei de reclamar pelas distrações, eu pude ver, pude ouvir a voz de Jesus se aproximar de mim. Eu te pergunto nessa noite, você quer crescer em adoração, meu irmão? Você quer crescer em intimidade com Deus, sim ou não?
de verdade, porque olha só, vou te perguntar por que eu falei de verdade. Esses dias, eu estava lavando a minha louça. Gente, Deus nunca falou tanto comigo lavando a louça. Esse negócio de lavar a louça está sendo de Deus. Sério. Eu acho que Deus às vezes fala mais comigo lavando a louça do que escutando alguns pregadores. Eu estava lavando a minha louça. E eu sempre coloco a minha musiquinha ali, vou lavando a minha louça e falando com Deus. E aí eu falei tipo alguma coisa com Deus assim, tipo assim, Deus, eu quero te dar tudo. Eu quero te dar tudo que eu tenho, eu quero te dar tudo que eu sou. E na hora o Espírito Santo me perguntou, você quer dar mesmo? Você realmente quer dar tudo que você tem, tudo que você é? Tudo que você tem é meu mesmo? Se eu pedir seu computador agora, você vai dar? Se eu pedir o seu telefone, você vai dar? Se eu pedir a sua reserva financeira, você vai dar? Aí eu falei, Deus, na boa, vou não. Não vou. Porque não adianta eu ser hipócrita, falar com o Senhor que eu vou, que eu não vou, é mentira. Mas eu falei, Deus, me enche do desejo de querer te dar tudo que eu tenho. Porque hoje, na boa, eu não quero te dar tudo. Eu não quero ficar sem meu telefone, não quero, acabou. Não quero, eu gosto dele, acabou, eu gosto dele. Eu não quero ficar sem meu computador, eu gosto dele. Gosto. Mas eu quero querer te dar tudo. Agostinho de Hipona, nas Confissões, ele fala assim, eu quero ser convertido, mas ainda não. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero ter uma vida mais íntima. Você quer mesmo? Ou você só está falando isso por causa do tema da pregação dessa noite? Você está disposto mesmo a ir mais fundo em Deus e ver a sua vida virar de cabeça para baixo? Eu termino dizendo para você que a maior parte de nós quer ver o benefício das águas, mas poucos de nós estamos dispostos a ir até aonde as águas querem nos levar. A gente quer ver as curas, como lá em Ezequiel 47. A gente quer ver o benefício do rio, né? A gente quer ver cura, a gente quer ver saúde, a gente quer ver mudança, a gente quer ver o que está morto ressuscitar. Mas só pode ver o benefício do rio quem antes entra no rio. Porque o profeta só pôde ver o que o rio era capaz de fazer depois que ele entrou no rio. Depois que você deixa que o rio te leve para onde ele tem que te levar, aí você começa a perceber o que o rio é capaz de fazer. Mas a maior parte de nós, a começar de mim, em algumas áreas nós falamos com Jesus, ó, o tornozelo está molhado, tá bom pra caramba, porque até aqui, ó, eu estou no controle ainda. Você quer ir mais fundo em Deus? Ou você querer ir mais fundo em Deus? Fica de pé no seu lugar. Eu acho que nós temos dois corações aqui essa noite. Os que querem ir mais fundo em Deus e os que estão querer ir mais fundo em Deus. Eu queria terminar esse culto hoje com todo mundo aqui na frente. Todo mundo. Você pode sair do seu lugar e vir para frente? Hoje o convite não é para alguns, hoje o convite é para todo mundo.
Por quê? Porque ou você está na lista dos que querem, ou você está na lista dos que querem querer. Sim ou não? Sim ou não? Se você está numa outra posição, eu espero que ela seja melhor do que essas duas que eu propus aqui. Amém? Eu espero que não seja menos do querer. Mas pode ser que seja. E na verdade eu estou só brincando. Porque pode ser que você nem queira. Fala assim, Jesus, na boa, nem querer, eu não quero. Mas Deus sempre vai nos chamar para um lugar mais profundo nele. Feche os seus olhos. Deus, aqui estão os seus adoradores. Os adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Aqui estão os adoradores, Pai, que o Senhor procura. E a nossa oração é: ajuda-nos a querer mais do Senhor nas nossas vidas, a desejar-te mais. Que como Agostinho a gente possa dizer: eu quero me converter, mas ainda não. A gente possa ser sincero, e que aqueles que no nosso meio já realmente querem porque querem, leva-os a esse lugar mais profundo, Senhor. Leva-os, os que estão querendo querer, coloca o teu querer no coração deles. Brota o teu querer nesses corações, nos nossos corações. Querer te adorar mais. Querer praticar mais a tua presença. Querer se envolver mais contigo, Senhor. Em nome de Jesus. E que aqueles que, pela prática constante, pela vida de adoração, já têm esse querer firmado em si, que eles possam serem levados ainda mais fundo contigo. Deus, nós estamos todos aqui na frente, juntos do altar, porque nós somos uma igreja que te adora, Senhor. Somos uma igreja que quer viver uma vida de adoração, Senhor. Não apenas alguns poucos de nós, mas todos nós queremos viver para a honra e para a glória do teu nome. E é por isso que todos juntos nós estamos aqui, orando, agradecidos, em nome de Jesus Cristo.